Olá, queridos, graça e paz, boa tarde, entrando mais uma vez para a honra e a glória do nosso Senhor, com a live Você Sabia, buscando de Deus mais conhecimento, compartilhando uma palavra que tem como fundamento a doutrina dos apóstolos. Eu amo falar das coisas do reino, agradeço a Deus por cada um de vocês que tem compartilhado, que tem aí colocado, né, suas petições de oração, o seu amém, o seu glória a Deus, o seu testemunho. Muitos de vocês eu já sei que está orando para que Deus sempre permita que eu entre de manhã com um café com Deus depois das 8 da manhã e à tarde sempre depois das 15 horas. Mais uma vez, Deus tem nos dado a alegria, gente, da gente se encontrar, de falar das coisas que tem a ver com aqueles que são escolhidos por Deus a dedo. Então, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Para quem ainda não me conhece, sempre vejo que entra alguém, eu olho e falo, Senhor, obrigado, mais uma vida que o Senhor tem despertado a sua atenção para ouvir o que o Senhor tem a dizer através do doce Espírito Santo. Então, meu nome é Reginaldo. Aqueles que já fazem parte aí do Facebook desse canal já devem ter notado. Por misericórdia de Deus, Deus tem me dado a sua igreja com ministério apostólico, amém? Então, baseado em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, você vai entender por que eu falo que Deus tem me dado a sua igreja com ministério apostólico, amém? Querido, hoje eu quero compartilhar com você algo que muitos parece que ainda não compreende, e se compreende, desculpe eu ser franco, está se fazendo de uma pessoa que parece que já está vivendo no céu. Todos nós, querido, estamos sujeitos a situações que esta carne, infelizmente, nos leva ao erro. E hoje eu quero que você comigo acompanhe um pouquinho sobre o que é dito na palavra, proclamado pela palavra. Em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, se você puder já aí anotar, ó, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9. O que fala lá? Olha o que fala lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira Epístola de João, verso 1:9. A questão, querido, é que tem muitas pessoas que às vezes, sem ter um conhecimento bíblico, acaba fazendo coisas que nem precisaria fazer. Por exemplo, imagina se alguém chega para você e faz essa pergunta que está aqui. Se eu pecar, perderei a minha salvação? É uma pergunta que, se você não tiver conhecimento bíblico, você vai falar na hora, com certeza. Se você pecar, você vai perder a sua salvação. Você falaria de uma forma assim, até como você já tivesse isento de errar e naturalmente poderia dizer, olha, eu não peco, mas se você pecar, é claro que a Bíblia fala que se você pecar, você vai perder, né, a sua salvação. Bom, aí eu li com você agorinha mesmo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro ponto, a palavra confessar quer dizer concordar. Com quem? Com Deus. Olha bem, a palavra confessar quer dizer concordar com Deus.
Você está admitindo quando você confessa que você entende, que você compreende a forma que Deus enxerga o pecado. Em outras palavras, quer dizer que a partir desse momento que você confessou, você enxerga o pecado tal como Deus o enxerga. E às vezes, precisamos tomar medidas drásticas para nos libertarmos de um pecado. Agora, dentro dessa pergunta, já que você sabia, e eu quero aguçar você, a ideia é aguçar você a mergulhar na palavra. Independente da forma que Deus venha nessa tarde me usar pela misericórdia de Deus, mas que você não fique só nesse momento que eu estou trazendo uma palavra de conhecimento. Por exemplo, você anote aí Hebreus capítulo 6 e o verso 4 ao 6, Hebreus capítulo 6, verso 4 ao 6. Mas, por exemplo, um ato, gente, de pecado não custa a salvação para você. Calma aí, meus amigos de labuta do evangelho, calma. Por que eu digo isso? Porque há pessoas que ensinam que se você pecar, depois que você aceitou Jesus Cristo, você deve ser salvo de novo. Mas isso, quero deixar claro, mas isso não é o que a Bíblia ensina. Bom, se não é o que a Bíblia ensina, o que de fato a palavra nos ensina? Vamos lá então um pouquinho, eu já volto aqui, mas eu quero trazer esse parecer para você ver o quanto nós temos que tomar cuidado de querer nos colocar numa posição de juiz, de apontar, de denegrir a imagem de alguém, de falar de uma pessoa. Como eu acabei de ver um vídeo de alguém tentando se defender usando as redes sociais, porque uma outra pessoa que tem um poder maior nas redes sociais, até na televisão, o apontou, o criticou e usando, infelizmente, até o púlpito para fazer isso. É muito triste, gente. É muito triste a gente ver que pessoas que têm dentro desse país chamado Brasil até uma boa representação se dar o luxo de perder esse tempo e não percebe que aí parece que o nome tem que ser trocado, parece que esse nome tem que ser aquele lá da Bíblia, sabe, aquele da Bíblia lá, o Saulo, por que tu me persegues? Pois bem, não vou entrar nesse campo, mas para você ver o quanto nós temos que aprender todo dia, mergulhar na palavra. Então vamos usar um exemplo muito simples para você entender que tem certas coisas que não cabe a mim e a você colocar a posição de certo e errado, porque o nosso Deus, eita papai do céu, como ele nos sonda, como ele nos conhece. A gente não sabe falar, a gente não sabe muitas vezes nem pensar. Temos que buscar sempre ter a mente de Cristo. Bom, vamos lá. Você pode, por exemplo, imaginar alguém adotar uma criança? Você pode? Opa, melhorou? Adotou? Legal. Já conhece alguém que adotou uma criança? Pois bem, adotou a criança, certo? Agora, depois que adotou a criança, sabe? Ele pode jogar essa criança, essa família, esse pai, essa mãe que adotou essa criança, ele pode jogar essa criança na rua só porque ela cai enquanto está aprendendo a andar? E aí? Meu Deus do céu, olha que ilustração. Adotou a criança, mas não quero ficar com essa criança porque ela começou, inventou de querer andar, agora cai, se machuca, se fere, não quero, e joga ela. Você não vai achar isso, você não vai encontrar isso. Porém, quando eu e você aceitou o evangelho, aceitamos a palavra de Deus, presta atenção agora, eu e você, segundo o que a Bíblia nos ensina, quando nós somos salvos, somos adotados, gente, adotados na família de Deus. Devemos em amor e em temor, olha bem, a Deus, procurar viver uma vida que seja agradável a Deus.
Mas a ideia de que um ato de pecado pudesse atirar uma pessoa para fora da família de Deus não está na Bíblia. Não, você não encontra. Inclusive, eu li aqui com vocês, tá? Primeira Epístola de João 1:9. Mas se você voltar um pouquinho atrás, pegando do verso 7 ao 9, você tem uma resposta de Deus para esta pergunta, por aquilo que eu já comecei, por tudo aquilo que eu já comecei a proclamar agora, como um querigmar da parte de Deus. Gente, todavia, os atos de pecado ou rebelião podem levar embora uma coisa que é evidente, é aonde eu quero chegar. Nós temos que aprender com coisas que nós fazemos no mundo, né, secular em relação a certas coisas que acontecem com o nosso corpo. Eu estou doente, procuro o médico e esse médico vai prescrever, de acordo com aquilo que eu vou narrar, um remédio, algo que possa me ajudar a me recuperar. A igreja que chama-se Igreja de Cristo, ao perceber a fraqueza, ao perceber que esse querido irmão teve um problema sério, ele precisa da ajuda, precisa que alguém estenda a mão, precisa que alguém venha agir com misericórdia, com compaixão. Mas muitas vezes o que eu mais vejo, gente, e isso desde da minha infância, me perdoe, desde a minha infância o que eu mais vejo, alguém se despreocupado com o erro do irmão, mas na verdade essa pessoa está procurando motivo para ter o que falar, o que conversar e às vezes semear mais intriga e fofoca. Infelizmente essa é uma realidade. Então você vê que a pergunta é: se eu pecar, perderei a minha salvação? Você está vendo? Porém, nós temos um exemplo de alguém literalmente amado por Deus, que falhou, que errou. E errou feio. Mas aqui tem uma coisa que é evidente, que na hora nos traz a consequência, e é notável que quando isso acontece em algumas pessoas, a primeira coisa que acontece com o seu rostinho é um rostinho de muita angústia, é um rostinho de muita tristeza. Gente, às vezes precisamos sim tomar medidas drásticas para nos libertarmos do pecado ou de um pecado, de uma falha, de um erro. O próprio Jesus, vem aí uma palavra que eu quero vos chamar a atenção. O próprio Jesus disse: se o seu olho direito te fizer pecar, arranque e o lance para fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Eita, esse negócio está na Bíblia? Isso existe mesmo? Sim, para aquele que é um bom leitor, que ama ler a palavra, que medita na palavra. Oh, glória a Deus, sabe até onde está essa palavra. Sabe ou não sabe? Ah, sabia, tá vendo? Olha como Deus é bom. Mateus capítulo 5, 29. Aqui tem algo que me chama a atenção, para que você possa, junto comigo hoje, nesse dia, no Você Sabia Nessa Tarde, aprender algo comigo aqui, porque isso me chamou a atenção. Eu falei, gente, é muito interessante esse assunto, porque vai nos ajudar a nos converter um pouco mais. Glória a Deus por isso, amém? Então Jesus estava ali falando literalmente aí. Gente, ele estava usando uma expressão que era comumente compreendida naquela cultura. Ora, o olho direito era considerado o melhor. Então, quando Jesus usou esse termo, essa expressão, ele fez essa afirmação, estava dizendo: faça o que for necessário para se livrar desse pecado. Imagina, eita, em algumas situações, se fosse pegar um negócio, né, uma palavra, melhor dizendo, perdão, uma palavra dessa no sentido literal, era nego cortando o dedo, orelha, língua, perna, braço, eita Deus, e no sentido dos homens, cabra macho de Jesus,
Entende que a gente tem que buscar ter a compreensão do que Deus está dizendo e de que forma Deus quer chamar a minha, a vossa atenção. É aí que está a questão. Temos que chamar o pecado do que ele é. Como é que é? Sim, nós temos que chamar o pecado do que ele é. Não chame, meus queridos, por favor, não chame de erro, de fraqueza. Isso, por exemplo, é um palavreado que usamos para minimizar o que fazemos. Chame de pecado. Somos todos humanos e seres humanos cometem erro. Ah, você não? Você já está no céu? Puxa, já virou um querubim, um serafim, um arcanjo? Ah, já está de mão dada com Miguel? É essas coisas. Desculpe a ironia, por favor, me entenda. Desculpe a ironia. Mas é umas coisas que às vezes eu fico, sabe, me dá aquela... Porque, gente, se você mergulha, se você busca conhecimento na palavra, você vai entender que até aqui, pensamento, e o próprio Jesus declara que os nossos pensamentos, nossa, Davi, oh glória a Deus, eu gosto tanto desse louvor, esse louvor foi tão cantado, sonda-me, ó Deus. E quando Deus começa a me sondar, te sondar, nos sondar, é claro que ele vai apontar, o que esse negócio está fazendo aí? Isso o que, Senhor? Isso aí. Como é que você chegou aí? E aí você tem que se livrar. E a questão é que confessar, gente, confessar, a palavra confessar quer dizer concordar com Deus. Mas tem gente que fica inventando uns negocinhos, cria até um discurso, e se descobre algum fato do irmão ou da irmã, fica ali guardadinho, de vez em quando quer jogar no rosto, quer apontar, quer falar, queridos, por favor. Oh, meu Deus. A palavra confessar quer dizer concordar com Deus, quer dizer enxergar o pecado como nosso próprio Deus enxerga. E aí que está a questão. Temos que chamar o pecado do que ele é. Digo mais, não há grande diferença entre isso e sair pecando aí, como muitos estão fazendo sem limite. Não. Pecado é pecado, mas as pessoas querem usar a questão de um erro, de uma fraqueza. Querido, esse não é o caminho. Quando você pega o Salmo de número 51, para quem é um bom leitor, você vai achar alguém que era segundo o coração de Deus. E ele foi descoberto. Então, depois de Davi, ele cometeu um dos maiores erros. Erro fatal, pecou, adulterou com a Betseba. O seu pecado foi descoberto, ele admitiu e fez essa declaração contra ti, só contra ti. Oh, aleluia. Pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão. Meu Deus do céu. E tens razão em condenar-me. Perdão. Salmo 51, verso 4. Davi não diz, oh Deus eterno, Jeová, Yahvé, sou fraco, humano. E nesse dia, eu ia lá imaginar que num dia como esse, Betseba, que não tinha o que fazer, olha o que ela me apronta. Oh, foi tomar banho e ficou logo nua. Não tinha outra coisa para essa mulher fazer, não. Puxa vida, ele não criou, gente, nenhum tipo de desculpa. Ele não ficou dando volta. Ele concordou com Deus. Ele admitiu, Senhor, tu és um Deus santo. Usando a minha linguagem, por favor, entenda. Compreenda o que eu estou tentando mostrar para você. Ele admitiu, o Senhor está certo, o Senhor tem razão em condenar-me.
Em vez disso, querido, ele afirmou que havia pecado, admitiu contra Deus. E é isso que significa confessar o seu pecado. Então comece a chamá-lo de pecado. Em outras palavras, todo pecado tem nome. Tem nome. Agora, uma das coisas que às vezes as pessoas não têm noção. Porque eu falei, se eu pecar, perderia minha salvação. Mas algo aconteceu quando o próprio Davi declarou. E ele perdeu, ou se não, eu entendo que ele falou, poxa, eu sei que vai acontecer algo comigo, eu não quero, sei o que ele não queria, ele admitiu, o senhor tem razão, confessou. Mas quando você pega o Salmo de número 51, no verso 12, ele diz, não retires de mim o teu Espírito Santo. Oh, meu Deus. Embora Davi ele tenha cometido adultério e tenha sido responsável pela morte de um homem inocente, através da clara afirmação nos é mostrado que ele também tinha o Espírito Santo. E ele pediu, Senhor, não retire de mim, oh, alegria do teu Espírito Santo. É aí que está a questão. Eu e você, sem o Espírito Santo, como é que fica? Como é que as coisas vão funcionar? Como é que você pode exercer algo? Como você pode representar esse Deus maravilhoso? Qual autoridade você vai exercer? Mas quando você admite, eita Deus, como Deus é lindo e maravilhoso. Querido, eu falei de algo que é registrado na palavra. E a Bíblia é muito clara, porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, é justo, para o quê? Para nos perdoar. Perdoar o quê? Os nossos pecados. E nos purificar de toda injustiça. 1 Epístola de João 9. Se você quer ser perdoado de seu pecado, tem que confessá-lo antes. A palavra confessar quer dizer concordar com Deus. Você vai entender que é mais ou menos isso. Quer dizer, enxergar o pecado como tal, como Deus o enxerga. Não fique preso nisso. Não deixe as acusações te paralisar. Não dê ouvido a quem jamais poderá entrar no teu lugar para que você possa ter seus pecados perdoados. Por que eu falo isso? Porque uma das coisas fundamentais, Jesus nos dá o direito, ninguém tinha esse direito. Ninguém tinha esse direito. Jesus nos dá o direito do perdão. Mas como que eu tenho esse direito? Está aqui. No momento que eu começo a enxergar, entender e compreender, concordar com Deus. E confessa. Se livra. E uma das coisas que começa já a ter como, gente, sintomas, é a falta da presença, da alegria, do Espírito Santo de Deus. É isso que eu falo. Esses dias, pela misericórdia de Deus, foi me dada a oportunidade de não só ter o momento de uma pequena palavra, mas de fazer uma oração da fé. Como eu amei! Porque Deus me impulsionou pela sua misericórdia a orar juntamente com toda a igreja onde eu estava. E a oração foi sobre o Espírito Santo. Falar em novas línguas, buscar o batismo do Espírito Santo. E aí? E aí? E agora? Eu falei, vamos então buscar a presença do Senhor. E a igreja teve toda a manifestação, toda a alegria de Deus. E você ouvir do próprio líder, um dos líderes, poxa, que alegria, faz tempo que eu não via pessoa X não falava mais em línguas. Olha que coisa, pegou, é aquele momento que a pessoa admite, aquele momento que a pessoa confessa, aquele momento que a pessoa busca diante de Deus a alegria do Espírito Santo, e aí a alegria vem.
alegria vem sobre aquela pessoa e ela começa ali, sabe, chorar, sentir algo de Deus. Eita, Deus lindo, o que Deus está dizendo a mim e para você? Ei, o que Deus está dizendo aí? O que Deus quer de mim, de você? O que Deus busca em mim, você? Nós estamos vivendo um tempo que poucas pessoas, não vou aqui colocar algo assim dizendo, né, todos, mas poucas pessoas mergulham de fato na palavra de Deus. Eu digo para você que é tão sério o que está acontecendo. Tá aí, meus amigos, são pastores. É um prazer estar aqui com o pastor Kleber Jacinto. Ô pastorzão, glória a Deus. É um prazer estar com cada um de vocês. São líderes, são pessoas de Deus, têm conhecimento. Mas, querido, nós estamos vendo um tempo que poucas pessoas se lembram o que foi ministrado, qual foi a leitura oficial do culto de domingo. Virou um negócio que tipo assim, ei, beleza, glória a Deus, graças a Deus, tchau. Você entende? Por isso que eu estou dizendo que é algo fundamental. Todavia, os atos de pecado ou rebelião podem levar embora a alegria da salvação. Então não tem outro caminho. O caminho é eu admitir, é nós admitirmos. Por que eu digo isso, querido? Porque o meu título, o seu título, sua nomenclatura, minha nomenclatura, não traz garantia nenhuma. Não. Não estamos blindados porque a gente carrega isso. Não, querido. Mas todo dia, chega diante do Senhor, como nessa tarde, alguma coisa te lembra, alguma coisa vem na tua mente, te traz tristeza. Alguma coisa às vezes fala, poxa, Senhor, porque tem pessoas que até esse momento, eu digo como profeta de Deus agora, até esse momento, se sente acusado, acusada. Em nome de Jesus, como ministro da palavra de Deus, eu digo a você, a palavra é essa, a chave é essa, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, é justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira Epístola de João 1:9. Toma posse dessa palavra. Sabe, tira o teu momento com Deus. Converse, o Espírito Santo já está aí. Oh, glória a Deus. Diga a Ele. Entenda o que Deus está dizendo. Diga a Ele, fale com Ele. Porque você é escolhido, você é escolhida. Querido Deus, eu oro por cada um dos teus filhos como ministro do Evangelho. Que a partir de agora o teu sangue que nos purifica de todo o pecado venha sobre esta vida, venha sobre esta mulher, venha sobre este homem, venha sobre este jovem, venha sobre esse adolescente, esse junior, essa criança que já tem entendimento e compreensão das suas desobediências. Que o Senhor venha sobre cada um. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor sabe do que nós precisamos. Que a partir de agora o teu sangue venha purificar cada um dos teus filhos, Senhor, de todos e qualquer pecado para a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, eu expulso toda a artimanha, tudo aquilo que o inimigo estava projetando contra essa família, contra este homem de Deus, contra essa mulher de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha agir em áreas que só o teu doce Espírito Santo tem condições de agir. Todo tipo de acusação, todo dedo que foi apontado, seja repreendido, aniquilado em o nome de Jesus. Se você aceitou, se você crê no que Deus falou conosco hoje, se manifeste, dê glória a Deus e tome posse para a glória de Deus. Amém, meu querido? Amém, meus queridos? Olha, queridos, Deus te abençoe. Que esta tarde, através desta palavra que Deus nos liberou, você possa buscar muito mais, mergulhar muito mais nessa palavra. Amém? Amém? Aleluia. Olha, se Deus permitir, Maranata. Oh, ora vem, Senhor Jesus. Amanhã, depois das 8, eu entro com o Café com Deus. Amém? Te aguardo, compartilhe, nos ajuda. Seja um semeador da palavra. Eis que o semeador saiu a semear. Estamos juntos? Oh, glória a Deus por isso então. Olha o meu abraço. Que esse abraço seja um abraço do doce Espírito Santo de Deus. Um beijo no seu coração. A vocês eu deixo meu boa
tarde com a graça de Deus. E aqueles que ainda vão me ver à noite, tá aí o meu boa noite com a graça de Deus também. Amém? Compartilhe, esteja comigo. Nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Então, querido, nos ajude. Amém? Eita, Deus é lindo. Shalom!